Eu mudei o tema hoje, tá? Eu mudei porque eu quero encerrar com o tema que eu tinha proposto para a gente neste domingo. E hoje o tema vai ser como vencer o medo do fracasso. E nós vamos entender e compreender que fracasso é uma questão de escolha. Sim ou não? E aí, sim ou não? Eu confesso que na minha infância eu era um menino muito corajoso. Só que não, né? Eu tinha medo de apanhar na rua, eu tinha medo de minha mãe me bater, eu tinha medo do escuro. E eu tinha um medo que já vou revelar para vocês, tá? Já vou revelar um medo que algumas pessoas sabem e é impressionante como alguns filhos meus herdaram esse medo. E tem algum medo seu que algum filho seu herdou? E aí, tem algum medo que algum filho seu herdou? Sim ou não? Sim, não, alguém diz sim, alguém diz não. Olha os principais medos que nós temos. Felipe, por favor, meu irmão. Só aperta lá no slide que ele aparece. Pronto, então quais são os principais medos que nós temos? Primeiro, medo de ficar doente. Esse daqui é um caso sério, a minha sogra. Todos os dias, às 7 horas da manhã em ponto, quando não 6:30, ela vai lá e eu estou lendo a Bíblia e ela chega lá, compadre, eu estou com dor de cabeça. Compadre, eu estou com dor no braço. Esse dia ela chegou, eu vou morrer, compadre, eu estou com dor no meu braço e na minha bunda. Eu disse, ô Branca, você já viu alguém morrer com dor no braço e dor na bunda? Ninguém morre com esse tipo de dor. Mas ela tem medo de ficar doente e o tempo todo me pede remédio. Outros têm medo de morrer. Alguém que tem medo de morrer? Deixa eu ver a mão levantada, deixa eu ver. Quem tem medo de morrer, levanta a mão aí. Quem não tem medo de morrer, levante a mão. E quem está vivo que não levantou a mão, levanta a mão aí para eu ver agora. Tem pessoas que têm pavor de falar em público. Alguém que tem medo de falar em público, deixa eu ver, levanta a mão. Então venham aqui à frente agora para falar no microfone. Acabou, aí vai matar. Matou, pronto. Já ficou vermelho daqui que eu estou vendo. Outros têm medo de altura. Esses dias, fazem aproximadamente 3 meses, eu precisava vencer o meu medo de altura. E já fazem uns 4 a 5 anos que eu venho enrolando o Eli, que é um amigo nosso da comunidade que frequenta o PG, para fazer rapel. E num domingo muito louco eu disse, eu vou fazer rapel agora. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, Marta. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu sei que eu fui. E minha amiguinha eu disse, vai lá, você consegue. Não chegou minha vez. Amarrou a corda e eu fiquei lá parado. E cara, solte a corda, Patrícia. Eu, não. Como? Solte a corda. E eu sei que eu fui naquele processo, eu fui e voltei. E disse, não. Aí ele, pare de olhar para baixo. Ele era um bombeiro, cara forte. Quem disse que eu ia olhar mais para baixo? Comecei a olhar para ele. E às vezes esse cara vai me dar um pau aqui que eu vou descer de rapel. O fato é que eu parei de olhar para baixo e desci, venci o medo. Fui lá da ponte de Itabaiana. Foi algo cruel, viu? Foi muito massa. Eu quero convidar você para ir da próxima vez. Agora da próxima eu vou. Lá na ponte de Itabaiana, agora eu já perdi o medo de altura. Outro medo, tem medo de voar. Tem gente que tem medo de andar de avião. Tem medo de andar de avião. Outros têm medo de escuro. Não vou levantar a mão, mas tem gente que tem medo de escuro até hoje, né? Não vai cair bem você levantar a mão e eu tenho medo de escuro com 40 anos. Não é legal. Então não precisa levantar a mão, viu, Robson? Não precisa. Sua esposa já lhe condenou aqui apontando. Mas tem um medo agora. Esse medo eu tenho até hoje, mano. Eu não sei se é esse aí que vai aparecer. Eu melhorei muito e meus filhos herdaram. Deixa eu ver se é esse. Ele é chamado de aglutofobia. Sabe o que é isso? É o medo de tomar banho. Alguém herdou esse medo na família? Bom, lá em casa é um processo complicado de tomar banho. Outros têm medo de trovão. E tem um amigo nosso que frequenta aqui, uma amiga que eu não vou dizer quem é, que ela tem medo de palhaço. Ela morre de medo de palhaço. O fato é que todos nós temos medos. Verdade ou verdade? Todos nós temos medos. E hoje
a história que nós vamos ver é uma história de medo, de fracasso e de fé. Eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Se puder colocar aí, Felipe, no slide para a galera. Hoje, a pedido de vocês, nós clareamos a Bíblia, a luz, na hora de ver a Bíblia, beleza? Terminou aqui, a gente pega e fecha. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Todos acharam? Amém. Enquanto você procura, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado porque mais uma vez estamos abrindo a Tua palavra em meio ao mundo tão corrido, a tantos problemas. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o que tens a dizer para nós. Que o Teu Santo Espírito, que eu tenho certeza que já está em nosso meio, que Ele paire no meio de nós e que Ele faça cada um sair daqui com a certeza de que teve um encontro contigo e que saiam vencendo os medos dos fracassos que possuem. Me usa, que fale não o homem patrício, mas sim o Teu Santo Espírito através dos meus lábios. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa, a partir do 22. Vamos lá. Nós vamos ler Mateus 14, é 14. Mateus 14, do 22 nós vamos ler até o 33. E aí eu vou fazendo algumas pausas só depois, beleza? Nós vamos ler corridamente e a gente vai seguindo. Olha o que diz aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão para orar. Para contextualizar aqui vocês lembram do que foi que nós falamos no domingo passado? Sobre a multiplicação dos pães, não foi isso? Então, esse evento aqui agora é logo após a multiplicação dos pães. E o que acontece nesse momento? Todo aquele povo que iria entronizar Jesus como rei de Israel. O desejo deles era dar um golpe de Estado em Israel e fazer Jesus o novo rei. Agora deixa eu te dizer, quem aqui de nós não quer um governador, um presidente que multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 5.000 homens? Quem aqui não quer um governador, um rei, um presidente que cura todos os doentes, que sara as feridas, que dá vista aos cegos, que faz aleijados caminharem, que ressuscita mortos? Quem aqui não quer um presidente desse? Então, basicamente, esse é o contexto ao qual nós estamos lendo. Jesus estava a ponto de ser entronizado como rei. Só que Jesus dá um jeito de fugir daquele povo. E ele diz assim, Jesus foge e diz para os discípulos, olha, vão para onde? Para o outro lado, não é isso? Atravessem no barco e vão adiante. Não é isso que está falando aqui? Esse é o cenário para vocês entenderem. E aí vai o versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Entende? Jesus foge daquela multidão e ele vai orar. E os discípulos estão onde? Andando. E segue no 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na minha versão aqui, na NVI, diz assim, porque o vento soprava contra ele. E no 25 prossegue, mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-de dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo, é um fantasma. Alguém que já teve medo de fantasma? Não precisa falar não, mas na adolescência, aquela brincadeirinha dos copos, que os copos ficavam andando para um lado e para o outro. Aquela brincadeirinha maldosa que adolescente faz. Eu já fiz muito para matar de medo meus amigos. Ainda bem que Deus me converteu, porque eu era um pestinha na adolescência. Obrigado, Senhor. Mas vamos lá, segue o texto. Eles gritam de medo. E aí vem um texto maravilhoso, que Jesus diz. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais.
Na minha versão diz assim, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E continua aí, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro é ousado, hein? Que cara louco. Nós vamos falar já já sobre Pedro. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Uau! Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo, na minha versão diz, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então os que estavam no barco se aproximaram e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Pode voltar lá no slide, Rafa, por favor. Queridos, a história de Pedro é uma história de fracasso, sim ou não? A história de Pedro é uma história de fracasso, sim ou não? Uma coisa eu quero garantir para vocês. É verdade que todos nós fracassamos. Todos. Quer ver que todos nós fracassamos? Eu vou passar uma lista. Não, volta aí, Rafa. Passa não. Eu vou passar uma lista agora. E se você não fracassou em nenhum desses pontos, você levanta a mão no final. Beleza? E nós vamos bater palma para você. Fechado? Olha a lista. Já foi reprovado em algum teste, exame. Foi cortado em algum time. Não foi contratado pelo emprego que tanto queria. Não conseguiu a promoção que tanto sonhava. Já perdeu a paciência com uma criança de 3 anos. Dormiu numa aula que não podia dormir. E ficou acordado numa aula que deveria estar dormindo. Disse algo estúpido na hora errada. Contou uma piada e ninguém riu. Fracassou no trabalho, na dieta, em um relacionamento. Levante a mão quem nunca fracassou nesses negócios aqui. Gente, ninguém levantou a mão. Por quê? Todos nós estamos sujeitos a fracassar. E hoje eu quero te dar aqui 4 passos bem simples. Rafa. 4 passos bem simples de como nós vencermos o medo do fracasso. O primeiro passo que eu e você precisamos entender. Lembre-se. Todos falham. Em Tiago 3,2 diz assim, todos nós sempre cometemos erros. Quem aqui nunca falhou, que pegue uma cadeira dessa e jogue na minha cabeça? O fato é que todos nós erramos. Sabe quando talvez foi a primeira vez que você errou e ficou consciente? Quando você caiu da bicicleta e ralou o joelho. Quando tirou a rodeirinha e você tentou andar e você caiu. Esse é um momento marcante para mim, que eu arrebentei o meu joelho. Eu errei. E se você está aqui porque cometeu um grave erro, deixa eu te dizer uma coisa. Acalme-se. Todos erram. Zico foi bater um pênalti na Copa do Mundo. O que aconteceu com ele? Errou. Messi foi bater um pênalti na Copa do Mundo e errou. Craques, renomados, melhores do mundo, eles erraram. Agora sabe quando a pessoa não erra? Quando ela não está arriscando. Se você não arrisca, isso significa que você não está errando. Então eu te desafio hoje a começar a arriscar, porque quem arrisca, ele está crescendo, está aprendendo. E o que chama atenção é que no meio dessa multidão de discípulos, eram 12, 11 ficaram quietos. Mas um ficou o quê? Incomodado. Ele viu Jesus e o que foi que ele disse? Ei, se tu é Jesus, deixa eu ir aí. Queridos, o barco era um lugar seguro, confortável. E os discípulos não queriam sair de lá, porque fora do barco é um local difícil. Agora você precisa compreender que tudo que traz conforto e segurança fora de Deus, Ele é o seu barco. O que é que tem te travado e feito você ficar preso, sem ação, e não ir em direção a Jesus? Muitas pessoas não vão a Cristo, sabe por quê? Porque elas têm dinheiro, porque elas possuem saúde,
Porque essas pessoas aparentemente têm tudo que presta. Tem tudo o que lhes satisfaz. Sabe? Aqueles discípulos, mesmo em meio à tempestade, eles preferiam estar dentro do barco. Sabe por quê? Porque aparentemente o barco era o local onde eles iriam se salvar. Mas que triste é saber que o local menos seguro era dentro do barco. Como assim, Patrício? Nós vamos ver com o desenrolar da história que o lugar mais desafiador era dentro do barco. E eu e você precisamos entender que é preciso sair do barco para andar sobre as águas e viver o impossível. Enquanto você estiver vivendo essa sua vida sem sair do barco, você não vai viver nem o impossível. A sua vida só vai acontecer na sua vida aquilo que você enxergar. Deixa eu te dizer, você já viu alguém andando sobre as águas? Você já viu alguém abrindo o mar vermelho? O impossível só vai acontecer quando você sair da sua zona de conforto. Não adianta você viver nesse mundo achando que ficando no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, escondido, que isso vai realizar impossíveis. Não vai. Mas, Patrício, o que significa sair do barco? Deixa eu te dizer, nós como seres humanos, nós temos uma tendência muito forte, Santa, de ficar única e exclusivamente numa zona de segurança e confortável. Verdade ou verdade? É verdade, eu não quero deixar o meu emprego que me paga muito bem, porque eu quero viver da minha paixão. A minha paixão talvez não me dê tanto dinheiro quanto o emprego que eu estou hoje. O local que eu estou vivendo hoje talvez não é tão bom quanto os meus sonhos podem ser, mas eu fico lá parado, estático, porque estou num barco seguro e confortável. Talvez no seu relacionamento, você está vivendo um relacionamento seguro e confortável. Mas não é um relacionamento maravilhoso porque você não sai da sua zona de conforto. E viver de impossível, realizando os impossíveis, você só consegue se você sair do barco. Mas, Patrício, o que significa sair do barco? Significa depender única e exclusivamente de Deus. Eu e você precisamos entender que nós só iremos sair e caminhar sobre as águas se nós confiarmos única e exclusivamente em Deus. Sem isso você nunca andará sobre as águas. Mas sabe qual é o grande problema, Santa? Sabe qual é o grande problema, Tâmara? É que nós tendemos a viver a vida realizando o que eu quero, confiando nas minhas forças. Mas e Deus está onde nessa história? É interessante notar que quando os discípulos estavam com o vento soprando, com o barco sendo castigado pelas ondas, eles ficaram com medo. Eles queriam morrer. Ou melhor, eles estavam com medo de morrer. Só que aí acontece algo inexplicável. No versículo 25 diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Queridos, Jesus vai realizar o impossível para ir ao seu encontro e fazer milagres. Jesus andou sobre as águas, sobre o mar. O que eu acho interessante é que Jó 9:8 diz assim: só Deus anda sobre as ondas do mar. Aqui, abrindo um parênteses, é o indicativo que Cristo, além de homem, ele é Deus. Porque somente Deus pode andar e dar poder para alguém andar sobre as águas. Fecho parênteses sobre isso. Então, queridos, depender única e exclusivamente de Deus é o que eu e você precisamos fazer para vencer o medo do fracasso. E o que significa, Patrício? Depender única e exclusivamente de Deus. E aí, eu quero abrir para você. O que você acredita que significa ser e viver uma vida única e exclusiva para Deus? Quem pode sugerir aqui? Vamos lá, quero ouvi-los. Se entregar, o que mais? Vamos lá? Confiar, ter confiança total, parar de confiar em você e no outro, o que mais? Vamos lá? Quero que vocês falem, só mais uma, vamos lá. Vai ganhar um brinde quem falar. Fé. Fé. O que é fé?
crer no que não vê. Isso é depender única e exclusivamente para Deus. Agora uma coisa é clara, eu e você fomos criados para depender de Deus. E essa é uma briga que existe desde o início, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caem, e aí nós perdemos essa dependência de Deus. O que acontece com Adão e Eva? Vocês sabem o que aconteceu com Adão e Eva? Eles caíram, Deus foi lá atrás dele, onde eles estavam? Escondidos. Sabe por quê? Porque eles decidiram não depender de Deus. E quais as consequências de não depender de Deus? Dor, morte, fracasso, tristeza, intrigas, separação, angústia. Quando nós paramos de depender de Deus, nós sentimos todos esses sentimentos. Em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Que tristeza. Deus ia diariamente encontrar com Adão e Eva. Na virada do dia, Deus estava lá. O pecado, ele faz com que sintamos medo da presença de Deus. Olha que tristeza. O pecado faz com que eu e você sintamos medo da presença de Deus. E qual é a solução para isso, Patrício? Qual é a solução para isso? No versículo 27, Jesus diz para mim e para você o que é preciso para a gente vencer isso. Ele diz o quê? Coragem, não tenham medo. Ele diz o quê? Sou eu. Queridos, quando você começar a olhar para Cristo, você vai perceber que você pode vencer. Quando você olhar para Jesus, você não vai perceber ao seu redor as ondas, você não vai perceber os ventos fortes, porque Cristo é a solução para a sua vida. O grande desafio é, para onde eu olho? Para onde eu irei olhar? Eu quero te desafiar agora a fechar os seus olhos e imaginar essa cena que eu vou descrever agora para a gente ir para o segundo passo. Feche os seus olhos aí agora. Eu quero te desafiar a não dormir, tá? Não é para dormir. É só para imaginar a cena que nós vamos ler. Vai lá. Vamos rever agora, bem lentamente, que você visualize isso. Olha lá. Mas o barco, um barco no meio, estava já distante da praia. Olha para a praia, bem distante. Fustigado pelas ondas, as ondas estavam altas, o vento soprava forte contra eles, e você vê aquele vento muito forte, aquelas ondas, e eles estavam morrendo de medo, e alta madrugada, eles começaram a ver uma luz, comece a ver uma luz bem longe vindo, e quando você visualiza, essa luz é Jesus. E ele diz assim, coragem, sou eu, não tenha medo. E agora você vai visualizar um homem, é Pedro, ele diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E agora você vê um homem descendo do barco. E Jesus diz, venha. E esse homem desce do barco. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pode abrir os olhos. E aí, quem conseguiu ver essa cena? Quem conseguiu ver Pedro andando sobre as águas? Deixa eu ver. Conseguiu ver? Quem não conseguiu ver? Que ficou distraído de alguma coisa? Ótimo, que bom que todos conseguiram ver. Ninguém levantou a mão, não. Mas, queridos, aqui a gente dá o segundo passo para a gente vencer o medo do fracasso. O primeiro, lembre que todos falham. O segundo, troque o medo pela confiança em Jesus Cristo. O que fez Pedro andar sobre as águas? Ele olhou para quem? Para Jesus. O foco dele era em Cristo. Tudo que você foca tem poder. Pedro estava única e exclusivamente olhando para quem? Para Cristo. Esse é o segredo para você vencer, para você superar o medo do fracasso. Olhe para Cristo e você vai vencer o medo do fracasso. Foi assim que Pedro andou sobre as águas. Eu e você, verdadeiramente, até o fim de nossas vidas, teremos tempestades. Mas deixa eu te dizer, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que Jesus disse para você.
E Ele quer dizer nessa noite para mim e para você, olha, quando você focar em mim, mesmo que os ventos, mesmo que tudo aconteça de ruim, eu vou fazer você vencer. Eu vou fazer você caminhar sobre as águas, sobre todos os problemas. Nesse momento, o que é que você está passando em sua vida? Quais são os problemas que você tem? É um problema financeiro? É um problema familiar? É um problema com os filhos, com drogas? Eu não sei qual é o seu problema, mas deixa eu te dizer, se você começar a focar em Jesus, você vai conseguir vencer. Os discípulos estavam certos que naquele momento eles iriam morrer, mas alta madrugada. Se você estiver chorando na sua casa, pelo problema que for, saiba que Jesus vai ao seu encontro e Ele vai transformar a sua realidade. O grande desafio é eu e você confiarmos, trocarmos o medo pela confiança em Jesus. Sabe? Se eu não trocar o medo pela confiança em Jesus, sabe o que vai acontecer comigo, Bruno? Eu vou continuar no barco. E o barco está afundando. E a gente fica lá, não, eu não saio do meu emprego para nada. Eu não vou mudar minhas atitudes no meu lar em nada. Eu vou continuar agindo do mesmo modo com o meu filho e com minha filha. Ele está se tornando adolescente, mas ele está assim porque ele quer. Eu não vou ser um amigo dele. Eu não vou acompanhar, eu não vou disciplinar. Não, deixa eu aqui. E aí as coisas vão acontecendo. E aí você vai deixando Zeca Pagodinho dominar a sua vida. Como é que Zeca Pagodinho fala? Deixa a vida me levar, vida leva. E a gente canta isso numa felicidade, e samba, e tem gente que toma cerveja, e fica feliz da vida. E a vida vai levando para a merda, me perdoe a expressão. Vai levando para o buraco, para você morrer. Você não pode permitir que a vida te conduza. Quem tem que estar no controle da sua vida é Cristo. Só que sabe qual é o problema? Eu e você não queremos dar lugar dentro do nosso coração para Cristo. A gente quer continuar no trono. Enquanto eu e você não trocarmos o medo pela confiança em Jesus, enquanto eu e você não deixarmos Jesus conduzir as nossas vidas, nós continuaremos sofrendo. Para mim é por isso que o mundo sofre, porque não tira o eu do trono do poder. Eu e você precisamos urgentemente viver confiando no poder de Deus. Deixe o poder de Deus te guiar. Amigos, Pedro é muito ousado. Você é até mais astuto. Ele é doido. Alguém de vocês já tinha visto naquele momento, por exemplo, alguém andar sobre as águas? Ninguém. Pedro ousadamente diz, Jesus, se é tu, eu quero caminhar nas águas. Eu quero estar nas águas junto contigo. Loucura. Doidice. Só que o que me chama a atenção é que o bicho doido caminhou sobre as águas. Sabe? As pessoas lá, eu posso visualizar a cena, não sei se vocês viram isso, mas eu vi na cena assim, olha. Pedro, não vá, Pedro! Pedro, as ondas estão altas! Você vai afundar, Pedro! E Pedro disse, vai para lá, rapaz, sai daqui. Na nossa vida é assim, quando a gente toma uma decisão de olhar unicamente para Cristo, tem um monte de gente dizendo assim, não vá não. Rapaz, você vai seguir aquele grupo de crente. Não vá não, ninguém ali, é tudo mentiroso. É assim que falam. Diz, você está ficando o quê? Doido. Tem um amigo meu, Alex, que ele diz assim, você está ficando alienado. Patrícia, eu achei que crente era tudo alienado. E aí eu digo, realmente, nós somos alienados pelo poder de Deus. Sabe? Quando a gente se descobre, aí a gente segue Jesus e começa a andar sobre as águas. E as pessoas começam a dizer assim, mas caramba, está tendo tanta mudança na sua vida, você está mais feliz, mais sorridente, você não tem problema mais não, é? Você diz, rapaz, eu estou com os mesmos problemas. Mas hoje eu sei quem está no controle. Sabe? Por mais que o fim demore a ser bom, meu fim será vitorioso. Acreditamos entender que quando nós vivemos confiando no poder de Deus, quando nós deixamos o poder de Deus nos guiar, aí nós conseguimos realizar impossíveis.
Será que não é por isso que as coisas não estão se transformando na sua vida? Porque você está deixando o tempo todo, você mesmo está no controle? Eu quero te desafiar hoje a fazer como Pedro. Olhar única e exclusivamente em Cristo. Eu quero ler novamente. Jesus diz assim, venha. Na loucura de Pedro, Jesus diz assim, venha. Deixa eu te dizer, quando as suas loucuras forem para o bem do próximo e da sua família, tenha certeza que Jesus irá dizer, venha. Hoje Cristo está dizendo para você, meu filho, minha filha, venha. Filho meu, filha minha, venha. Eu quero você perto de mim, sabe por quê? Perto de mim, você vai caminhar sobre as águas. Perto de mim, você vai conseguir vencer o desafio que tanto você quer nesta semana. Ao meu lado, filho meu, eu farei de tudo para você vencer. Sabe? Nós começamos hoje uma incerteza em nosso país. Não é porque a eleição acabou que as incertezas não existem. E hoje eu fiz um pedido ao nosso grupo. E eu quero estender um pedido para vocês. Que aqui a gente não fale de política, beleza? Lá no lanche. Que eu possa vencer e ter a certeza que quando eu vou a Cristo, Ele vai estar ao meu lado. Em Romanos 8:39 diz assim, em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nada. Não importa onde você está, nada pode separar você do amor de Deus. Pedro fracassou quando nós focamos em nós, no eu. Pedro se potencializa. O nosso foco deve estar em Cristo. Pedro fracassou. Eu vou para o terceiro passo para a gente vencer o medo do fracasso. Qual é o primeiro? Lembrem-se, todos falham. Segundo, troque o medo pela confiança em Jesus Cristo. O terceiro, reconheça os benefícios do fracasso. Todo fracasso traz benefício. Primeiro, ele traz uma nova perspectiva de vida. O fracasso não molda. O que molda é a reação que você tem ao seu problema. É a maneira como nós reagimos que vai dizer se o fracasso foi bom ou foi ruim. Caramba, aquele momento de dor que você passou na sua família, na sua empresa, nos seus relacionamentos. Enfim, a maneira de dizer se verdadeiramente isso foi ruim ou bom é como você reage a isso. Isso pode ser um trampolim para você ter uma vida muito melhor. Como pode ser uma bomba atômica para jogar você para baixo. Tudo está na maneira que você visualiza isso, internaliza isso. Mas deixa eu te dizer, comece a entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em Romanos 8, 28 e 29, eu trouxe na Bíblia a mensagem, e eu quero que você leia comigo. Traz de uma maneira bem bacana, que diz assim: assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Olha, cada detalhe que acontece na sua vida tem benefícios maravilhosos. Os piores problemas que você tem vivido pode se transformar em benefício. E qual é o propósito desses problemas acontecerem na sua vida? O texto continua e diz assim: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. O objetivo de Cristo, permitir que você passe pelos desafios da vida, é fazer você ser mais semelhante a Ele. É moldar o seu caráter para que seja semelhante a Cristo. Sabe qual é o grande problema? A gente sempre, quando está passando por um desafio, mas Deus, por que Deus você permitiu isso? E a gente começa a criticar Deus ou a reclamar de Deus. Mas deixa eu te dizer, a pergunta não é por que Deus, mas a pergunta é para quê?
Como dizer para uma mãe que perdeu o seu filho, que perdeu a sua filhinha afogada? Nós tivemos um caso recente aqui em Lagar. Foi triste. Que Deus conforte aquela família. Mas como falar que aquilo coopera para o bem? Como falar que aquilo Deus tem cuidado de cada detalhe? Primeira coisa que eu e você precisamos compreender: Deus não mata ninguém. Ele permite que o livre-arbítrio e as leis da natureza aconteçam. Eu não sei os detalhes de como foi essa situação, mas o fato é que algo aconteceu para aquilo ter ocorrido. Deus pode livrar? Pode sim. Mas por que Deus permite às vezes as tragédias? É porque Ele quer moldar o seu caráter para ser semelhante a Cristo. Os problemas que você tem passado na sua vida nos últimos meses e anos têm servido para você ser mais semelhante a Cristo? Ou tem afastado você? Eu tenho certeza que você que está aqui conosco nesta noite, todos os problemas têm feito com que vocês se acheguem a Cristo. E é isso que Ele quer, que vocês sejam moldados pelo caráter dEle. Vocês sejam moldados para serem semelhantes ao seu Filho. Ele quer que o padrão da sua vida seja igual ao padrão de Cristo. O segundo benefício do fracasso, ele nos motiva a buscar por possibilidades, por novas possibilidades. Olha o texto de Provérbios 24:16, ele diz assim: a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Em uma versão diz assim: ele pode ser derrubado várias vezes, mas sempre terá forças para começar novamente a vida. Sabe, se você caiu, Deus vai te dar a força necessária para você se levantar. Se alguém te deu uma rasteira, Deus estenderá a mão e dizer assim: filho meu, venha. Eu estou à sua disposição. O meu poder está disponível para você. Não importa, você terá novamente forças para vencer isso. E Jonas Edward Salk, o inventor da poliomielite, para alguns, ele errou 200 vezes ao fazer testes da vacina. Só que olha o que ele diz: eu não falhei 200 vezes. Na minha família, fomos ensinados a nunca usar a palavra fracasso. Eu só descobri 200 formas que não devemos vacinar. Uau! Imagina se ele para de testar a vacina na vez 159. Imagina se ele para na 100ª vez. O melhor, na número 199, desistir. Mas ele aprendeu que não existe o quê? Fracasso. Existe um resultado ruim. E aí a gente encontra uma forma de como fazer diferente na sua vida. Será que você tem desistido dos seus sonhos? Será que você tem desistido do caminho que Deus quer para você porque você tentou e caiu? E isso já se vão 10 vezes. Ele tentou 200 vezes. Ainda você tem 190 vezes para tentar. Você precisa reconhecer esse benefício do fracasso e buscar por novas alternativas. O terceiro benefício do fracasso: ensina o valor da persistência. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, se não desistirmos. A pergunta que eu tenho para você é: o que você tem plantado? Será que você desistiu de plantar o bem porque as coisas não estavam dando certo na sua vida? Eu quero te desafiar a partir de hoje, começar a plantar novas sementes. Semente de felicidade, de amor, de alegria, de união, de prosperidade. O que você plantar, você vai colher. Mas sabe uma coisa maravilhosa? Quando nós fazemos plantios ruins, nós podemos voltar, tirar tudo de novo, poldar tudo e fazer novos plantios. Não importa o que você plantou e colheu e tem colhido. O que importa é o que você vai colher lá na frente. E hoje você tem a possibilidade de fazer novos plantios. E sabe o que eu tenho para te dizer? Comece hoje.
a plantar junto de Jesus. Pergunte: Jesus, quais são as sementes que o Senhor quer que eu plante? Sabe? Jesus vai dizer assim: filho, eu quero que você plante o amor na sua vida, no seu lar. Filho, eu quero que você plante o perdão. Você precisa perdoar aqueles que te feriram. Se você não viver com o perdão na sua vida, você não vai conseguir ter uma vida de paz. Filho, eu quero que você trate e plante respeito. Plantar e colher. A escolha é sua. E aí vem um terceiro. O benefício do fracasso, o quarto. Ele desenvolve a nossa confiança em Deus. Queridos, Pedro fracassou sim ou não? Até agora eu não falei, mas Pedro fracassou. Mas deixa eu te dar outra notícia boa. Pedro fracassou, Davi fracassou, Jonas fracassou, Adão fracassou, Samuel fracassou. Se você pegar na história da Bíblia, você vai ter centenas, talvez milhares de homens que fracassaram. Agora eu vou responder: Pedro fracassou sim ou sim? Sim, Pedro fracassou. Mas eu acredito que existiam 11 maiores fracassados. Eram os 11 que ficaram no barco, que não saíram, que não confiaram em Deus, que preferiram ficar lá à mercê das ondas do que ficar disponível à mão poderosa de Deus. E sabe o que essa confiança em Deus traz? Olha o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro, ao menos é o que eu sei, se bem que tem outro. Tem um cara no WhatsApp que manda mensagem e diz assim: olha, sua mulher vai ver o seu WhatsApp. E ele sai correndo pelas águas. Alguém já viu esse vídeo? E ele sai correndo porque a mulher vai abrir. Então, pelo menos esses dois. Lógico que esse vídeo é fake. Mas Pedro não é fake. Fake news, né? Olha o que só Pedro sentiu por superar o medo do fracasso. A glória de andar sobre as águas. Só ele. Algo que ele nunca conseguiria sozinho. Mas Pedro caminhou sobre as águas. Segundo, quando Pedro estava afundando, o que foi que Pedro disse? Salva-me, Senhor! E Jesus vai lá, estende a mão com toda a sua força e traz Pedro para cima. Sabe? Que tal dar um grito para Cristo agora? Senhor, salva-me, Senhor. Eu não aguento mais o que eu tenho vivido. Eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua força. Eu não aguento mais, Senhor. Eu estou afundando, eu estou naufragando. Me ajuda, salva-me. E Cristo, com um olhar de amor e com toda a força disponível do universo, Ele vai estender a mão. O versículo bíblico diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Sabe? Se você está indo cada vez mais profundo do poço, grite, clame a Deus. Ele irá te tirar do fundo do mar. Ele irá te tirar do fundo do poço. Acredite nisso. Tem uma coisa maravilhosa agora. Como Pedro voltou para o barco? Aqui não fala, né? Eu tenho as minhas hipóteses. A primeira: Pedro deve ter andado novamente sobre as águas. Então Pedro andou 2 vezes. Lá no céu eu vejo Pedro tirando onda. Patrício, você nunca andou sobre as águas. Eu andei 2 vezes. Brincadeira, tá? Mas há outra possibilidade. Talvez Pedro veio no colo de Jesus. Sabe? Quando eu vislumbro essa cena, eu vejo que muitas vezes na minha vida eu não tenho força para superar as ondas. Mas quando eu me entrego nas mãos de Cristo, Ele vai me carregar no colo e vai dizer assim: filhinho meu, fique tranquilo, eu estou aqui, eu vou te ajudar e você vai vencer essas ondas, você vai vencer esses problemas, você vai vencer todas essas dificuldades. Acredite, se for preciso, Ele vai te carregar no colo. Agora tem uma outra que eu gosto de brincar. Talvez Pedro veio na cacunda de Jesus, dizendo assim: ih, vocês ficaram aí no barco, vocês perderam. Sabe, o que importa se ele veio andando nos braços de Jesus ou na cacunda dele? O que importa verdadeiramente é que Cristo está disponível para te socorrer no momento mais difícil da sua vida.
Isso é o melhor. E aqui tem um versículo bíblico que mostra Pedro, no fim da sua vida, quando ele escreve a sua carta. Ele diz assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Olha, qual é o problema? Qual é a sua preocupação? Qual é o medo que está fazendo você não ir adiante? Entregue as suas preocupações a quem? A Deus. Entregue a sua preocupação a Deus. É isso que Ele está pedindo para você nesta noite. E por fim, para a gente concluir, o quarto passo para vencer o fracasso. O primeiro, lembre que todos falham. Troque o medo pela confiança em Jesus. Reconheça os benefícios do fracasso. E por fim, confronte seu medo com o seu melhor. Quem tinha pedido para os discípulos irem para o barco? Foi Jesus. Eles não tomaram a decisão e foram. Foi Jesus. E nós precisamos crescer. E a gente só vai crescer quando a gente ouvir Jesus, tomar a decisão de ir para o outro lado, enfrentar as ondas e sair do barco como Pedro saiu. A minha e a sua prioridade na vida deve ser buscar o conforto e a comodidade que nós encontramos em Cristo, não no barco. Para crescer, teremos que sair do barco, e sair do barco exige o nosso melhor. Porque tendemos a buscar a segurança nas coisas materiais dessa terra. Essa é uma dura verdade. A gente quer buscar segurança no meu emprego. Sou servidor público talvez e está tudo bem. A minha empresa está lá andando e está tudo ótimo. Eu preciso começar a confiar em Jesus hoje. Eu preciso começar a confiar em Cristo agora. Porque senão nós não vamos conseguir superar esses desafios. E Salomão diz um texto maravilhoso em Eclesiastes 3:12, a gente começa a vencer. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Quando que eu e você devemos dar o nosso melhor? Quando? Hoje, agora. Nós iremos conseguir vencer o medo do fracasso quando eu e você conseguirmos colocar o nosso melhor em confronto a esse medo. Eu já me apropriei de Cristo, olhei só para Ele e agora eu coloco o meu melhor. Qual foi o melhor de Pedro? Vocês sabem? A coragem de descer. Meu irmão, eu não descia nem a pau daquele barco. Eu talvez ficasse entre os 11. Mas que bom que a minha fé tem amadurecido e eu tenho feito loucuras como Pedro. Qual loucura, Patrício? Tantas. Se for preparar para falar para vocês aqui, eu vou dar um exemplo e eu quero dar esse exemplo. Me veio na mente agora, não estava planejado. Mas o entre aqui onde nós estamos é uma resposta de Deus. Tem um livro que eu comecei a ler há 2 anos atrás, 2, 3 anos. E o nome do livro era Oração Radical. E o autor, começando no livro, ele diz assim: cuidado com o que vai acontecer na sua vida. Se você não tiver coragem, pare de ler o livro logo agora, nas primeiras páginas. Eu disse: você está loucura, eu gosto de desafio. E aí aquele livro dizia a oração, era bem simples a oração: Senhor, a seara é grande, muitas pessoas para conquistar para o teu reino, mas são poucos os trabalhadores. Envia-me a mim, mas me envia primeiro. E lá naquele livro relatava diversas histórias que aquela oração poderosa fazia. E diversas vezes eu ia lá para o quintal de minha casa, olhava para o céu e dizia: Senhor, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Envia trabalhador, Senhor, mas que eu seja o primeiro. E sabe o que aconteceu? Surgiu a ideia do entre. E eu confesso que em alguns momentos eu disse: vou nada, meu irmão, está tão confortável aqui na minha igreja. Eu sento no banco, as coisas acontecem e eu não preciso brigar com ninguém, porque a galera não entende essa loucura. As pessoas vão dizer que a gente está ficando doido, que a gente está... Patrício está abrindo uma igreja, né? E tem gente que diz: Patrício abriu uma igreja. Não foi Patrício, fomos todos nós aqui que aceitamos esse chamado de Deus. Então, talvez Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu quero que você entregue a sua vida nas minhas mãos. Comece a andar em um meio diferente. Comece a frequentar locais, rever as amizades. Talvez Jesus está dizendo para você tomar uma decisão radical na sua vida.
Parar de beber, parar de fumar, parar de se drogar, parar de ter... Enfim, eu não sei o que você precisa parar de fazer, mas lembre-se, Cristo, Ele quer que você faça algo grandioso para Ele. E eu encerro esse momento para a gente ouvir o louvor, dizendo para você e para mim, é melhor fracassar tentando fazer algo grande para Deus do que ficar parado e não fazer nada. Olha, dê o seu melhor. Procure fazer algo grande. E você vai conseguir.